Houve tiros no Frei Damião. Pessoas que até então não tinham sido identificadas pela polícia passaram atirando no local e acertaram inocentes. Com certeza acertaram, porque uma criança de 2 anos é culpada de quê? De nada. Foi atingida uma criança gravemente ferida depois que os tiros foram disparados. A polícia já tem informações de quem seria o autor dos disparos e o motivo desses disparos. Foi chocante o negócio lá. Causa comoção, evidentemente, porque tem uma criança ferida e Clebson Lustosa é quem traz as informações para nós ao vivo. Boa tarde, Clebson Lustosa. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Foi isso mesmo, Joelson, essa ação criminosa ela aconteceu ontem, como você mesmo falou, no bairro Frei Damião, na zona sudeste de Teresina, era por volta de 3h10 da tarde. E aí você de casa consegue observar esse horário nessas imagens desse carro que foi gravada, essas imagens através de uma câmera de segurança lá da rua onde aconteceu esse crime, e a gente observa o carro utilizado pelos criminosos. É esse carro, esse Celta prata. E a gente observa aí no canto superior do vídeo que o horário, 15h10 mais ou menos, foi o horário que eles passaram. Em menos de pouco mais de 20 segundos depois, a gente já observa a movimentação das pessoas correndo em direção ao sentido em que o carro passou. Seria o momento em que os criminosos efetuaram os disparos. Infelizmente, como você mesmo falou, esses disparos acabaram atingindo 3 vítimas. Seria uma criança, uma menina de 5 anos de idade e 2 adolescentes, cada um deles de 16 anos. Um dos adolescentes que teve um tiro atingindo o seu pé, hoje pela manhã, ele foi à delegacia do 24º DP do Distrito Policial, lá do bairro Renascença, para prestar um depoimento, e também foi onde aconteceu o registro do boletim de ocorrência. Além desse jovem, um outro também de 16 anos que pegou um tiro de raspão na panturrilha também se apresentou hoje pela manhã lá no 24 DP para também prestar um depoimento, fazer o boletim de ocorrência, e as tias e mães desses adolescentes. Lá também, Joelson, hoje pela manhã, a delegada que responde, que está à frente desse inquérito, que é a delegada Laura Monteiro, ela escutou uma terceira testemunha. Quem seria essa testemunha? Seria um jovem de 22 anos que não quis se identificar, mas que ele, segundo essa testemunha, ele foi abordado pelos criminosos e pelo carro minutos antes, poucos minutos de acontecer os disparos. Nessa entrevista, ele traz detalhes dessa abordagem. Vamos acompanhar. Eu tava na esquina com a minha mulher esperando o ônibus, que ela ia pro trabalho e tal. Aí passou, os caras já chegaram no carro, já tacando o carro quase em cima da calçada, na esquina onde nós estávamos, mas só que parou mais na frente. Aí um de trás saiu e apontou a arma pra mim, perguntando 2 vezes se eu era sujo. Aí eu respondi que não. Aí ele pegou, só entrou dentro do carro e foi-se embora. Aí eu cacei minha mulher aqui, minha mulher tava mais na frente correndo com meu filho e tal. Aí eu me lembrei dormindo que tava na rua mesmo onde eu tava. Aí eu fui dar uma olhada assim, botei a cabeça assim de lado pra olhar lá, ver o que ia acontecer. Aí eu vi só o carro já parando lá na frente e efetuando os 4 disparos contra os meninos lá. Aí foi onde eu saí correndo, porque meu irmão também tava no meio, ele é deficiente e tal. Aí eu saí correndo, vi ele tipo atravessando bem devagarzinho e tal. Eu saí correndo pra ver se tinha acertado bala nele e tal. Aí chegando lá eu vi que ele não tinha sido atingido e tal, mas caiu na hora lá pra se defender das balas. Mas só que eu vi a criancinha com um tiro bem no meio, eu pensei que era no meio dos peitos, mas era por rumo da barriga. As famílias, tanto dos 2 adolescentes, eles preferiram não gravar a entrevista, estavam bastante abalados, as tias e as mães desses 2 jovens, e eles preferiram nem mostrar o rosto, estão bastante abalados e temendo toda essa situação, porque não esperavam, né? Os filhos estarem sentados nas calçadas e de repente serem atingidos por disparos de uma arma de fogo. Joelson, segundo a testemunha e segundo os 2 adolescentes, as vítimas, foram
4 disparos. No caso, um atingiu a criança e os outros 2, cada um atingiu o adolescente, um quarto disparo atingiu a parede. Segundo a delegada, as investigações, até o momento que a gente tinha gravado a entrevista com essa testemunha, a delegada descartava a hipótese de que poderia ter sido um assalto pelo cenário do crime. E a nossa equipe foi surpreendida, enquanto nós estávamos lá na porta do 24DP, com a chegada de um menor de 17 anos, que seria o suspeito de ter atirado nos adolescentes e na criança. A delegada confirmou que ele teria confirmado a autoria dos disparos, ele tem 17 anos, mas ele já tem uma ficha criminal pela polícia, ele já é acusado, já tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma, roubo, tentativa de homicídio e até um sequestro relâmpago. Vamos acompanhar na entrevista da delegada Laura Monteiro o que é que ela fala da prisão desse menor. Nós ouvimos várias testemunhas, ouvimos as vítimas e agora nós chegamos até um adolescente que teria participado no tiroteio lá no Frei Damião. Ele confessou? Ele confessou, contou detalhes e é aquele que a gente suspeitava no primeiro momento, né? Ele alega que tinha rixa com pessoas ali do bairro, um deles, e aquela suspeita que a gente tinha desde o início, que talvez fosse por engano, porque a pessoa que ele alega que tinha rixa tem tatuagem e tudo, ele não sabe nem definir o nome, mas diz que tem tatuagem e pelas características físicas não condiz com nenhuma das vítimas que foram alvejadas. O que é que ele fala a respeito dos comparsas? Ele só sabe o nome, alega que é uma pessoa que chegou na casa dele chamando para fazer parada ontem, né? E ele é uma pessoa de Altos, ele não sabe onde mora, a firma não sabe onde mora. Nós vamos diligenciar com os policiais de Altos agora para estar localizando essa segunda pessoa, né? E vamos encaminhar o adolescente para a central de flagrantes para que seja feito o flagrante. É a Polícia Civil dando uma resposta imediata a um crime. Segundo ainda a delegada do 24º Distrito Policial, a delegada Laura Monteiro, o menor, ele assumiu os disparos, mas ele disse que tanto o carro como a arma seria desse comparsa, que é da cidade de Altos e que, segundo ele conheceu ontem, não sabe nem o nome desse comparsa. A nossa equipe também foi surpreendida porque o próprio menor, ele pediu para gravar uma entrevista, ele falou a respeito do porquê de ter atirado nos 2 adolescentes e disse estar arrependido apenas de ter atingido o bebê de 5 anos. Eles são rival nós temos uma rixa lá, me arrependi mesmo, só foi da criança mesmo, de ter acertado nela, me arrependi, mas lá dormindo lá, me arrependi não. O seu Carlinho foi lá em casa e me pegou, eu falei a verdade toda, eu só tenho isso pra falar. E quem é o seu comparsa? Meu comparsa. Não tenho nada a falar não, seu Carlinho aí. Ele é de Altos? Vocês se conhecem há muito tempo? É lá de Altos, é o Magno. Eu conheci ele ontem, eu nunca nem tinha visto ele. Vocês se conheceram ontem para fazer esse crime? Foi. Mas partiu de você ou dele a ideia? A ideia foi minha. Só me arrependi mesmo. Só foi da criança mesmo. O menor ele foi conduzido para a central de flagrantes, onde vai ser lavrado o flagrante, e a delegacia, o 24º DP, ele tem até 10 dias para concluir esse inquérito atrás desse comparsa que, segundo ele, seria da cidade de Altos. Joelson, nós falamos também a respeito da bebezinha, essa menina de 5 anos, que infelizmente também acabou sendo atingida por esse disparo e por esses disparos dessa arma de fogo, e a partir de agora a gente vai trazer informações de como é que está o estado de saúde dessa menina de 5 anos, com o diretor aqui do HUT de Teresina, do Hospital de Urgência de Teresina, o HUT, o doutor Gilberto Albuquerque. Diretor, em relação à situação dessa bebezinha de 5 anos, ela já passou por algum procedimento cirúrgico? Como é que está o estado dela agora? Boa tarde. Boa tarde. Essa criança, ela apresentava uma lesão que atravessou o tórax e a barriga. Lesou o pulmão, o fígado e o estômago. Então foi feito o procedimento cirúrgico para a correção dessas lesões. Era uma paciente muito grave, então foi encaminhada para a UTI.
No momento ela se encontra já estubada, ou seja, fora do balão de oxigênio. O quadro clínico estável, portanto muito satisfatório. Esperamos que nesses próximos 2 dias ela saia da UTI e em 5 a 10 dias ela possa estar em casa tranquila. Doutor, e em relação às sequelas, quais sequelas ela pode acabar tendo por conta desses disparos, da gravidade, né? Que o senhor disse que é um estado grave. Até o momento, o que a gente supõe que seja apenas a cicatriz. O pulmão é corrigível, o fígado e o estômago também já foram. Então esperamos que ela saia sem sequelas. Apenas a cicatrização e os orifícios da bala. Com o retorno dela para casa também é preciso ter cuidados. Com certeza. O próprio ambiente, né, evitar as poeiras, evitar o esforço físico nesse período inicial dos 30 primeiros dias. Ok, doutor Gilberto Albuquerque, eu queria agradecer pela entrevista. Joelson, é esse os desdobramentos, infelizmente, desse caso triste. A criança, com certeza deve ter traumas por conta desse crime. Os adolescentes também, os 2 de 16 anos também, acredito que devam ter traumas também por conta dessa situação. E, infelizmente, é uma situação triste envolvendo menores de todos os lados. Tanto quem praticou o crime, como também quem, infelizmente, foi atingido pelos disparos. Eu volto com você.